Estamos chegando, meus irmãos e minhas irmãs, às últimas palavras pronunciadas por Jesus durante a noite de Quinta-feira Santa. Nos próximos dias entraremos naquela oração tão bela, que revela de maneira única o coração de Jesus. Hoje, Jesus continua conversando com os discípulos antes de se dirigir na sua oração ao Pai. Os discípulos acham que estão penetrando melhor os pensamentos de Jesus e eles se alegram. Nós sabemos. Quando alguém diz nós sabemos, é muitas vezes que ele não sabe, porque ele reduz tudo que ele não sabe ao que ele sabe. Deixe para lá. Eles falam assim. Jesus faz uma pergunta: credes realmente agora? E ele anuncia uma das profecias mais doídas da paixão de Jesus, para que os discípulos, em vez da presunção e do orgulho, acolham o que vai acontecer com maior humildade. Ele anuncia: eis que vem a hora em que vos dispersarei, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Vos dispersareis e me deixareis só. Não sei, você conhece o Senhor Jesus o suficiente para compreender toda a dor que tem nesta profecia, neste anúncio da dispersão. Porque tu conheces Jesus bom pastor. E que Jesus bom pastor é exatamente aquele que se esforça por acolher, integrar as ovelhas. Qual é o objetivo do bom pastor? Depois de ter escolhido o objetivo, o termo da caminhada para onde ele quer levar o rebanho, é manter o pastor, o rebanho, unido, sabendo acolher aqueles que chegam, integrá-los e manter unidos. Na palavra vos dispersareis, você percebe que tem toda a destruição do trabalho de Jesus, que edificou sua igreja, como ele diz. Edificar é juntar as peças e fazer com que elas possam, uma com as outras, realizar uma obra. Na palavra dispersareis, vos dispersareis, tem a destruição de tudo que Jesus começou. Faz 3 anos quando ele diz isso, que ele acolheu os discípulos, e sabemos a que ponto as personalidades serão diferentes entre Joãozinho e André, entre Pedro e Tomé, entre Judas e Mateus. Quantas diferenças! E é bom que seja assim. Você não faz um desenho de um quebra-cabeça com peças todas iguais. Não quero diferença, não. Todos iguais, um só pensamento. Não se realiza nada com isto. A unidade existe na diversidade. Jesus não diz 12 soldadinhos todos iguais. Ele acolhe, ele integra, ele oferece seu amor para manter unidos acima das diferenças. Só que a gente vê, e de maneira muito nítida, como o diabo semeou entre os 12
E Jesus, uma distância. Acho que é o Evangelho de Marcos que mais coloca isso na luz, por Marcos ser o secretário de Pedro, depois de Pentecostes, especialmente em Roma. Então ele recebeu todas as confidências de Pedro, todas as pregações de Pedro, e Pedro nunca diminuiu os seus seus. Ele contou todas as suas reações tempestuosas, seja contra Jesus, seja contra os outros. Não era só Pedro que tinha essas reações meio instintivas diante de quem é diferente, de quem pensa. O diabo semeou a distância, e esta distância que se criou entre Jesus e os 12. À medida que Jesus anunciava sua paixão e sua ressurreição, a distância se tornou dispersão. Vos dispersareis e me deixareis só. É terrível pensar que estes homens tão mimados por Jesus nos representam com todas as nossas misérias. Tu sabes como Pedro, quando ele está no pátio da casa do sumo sacerdote, está sozinho, porque os outros se dispersaram. Só João acompanhou e conseguiu entrar na sala do tribunal, onde acontece o processo. E Pedro, sozinho, não faz mais nada de bom. E ele nega 3 vezes a Jesus. Jesus tinha anunciado exatamente na parábola do bom pastor que um dia o lobo dispersa as ovelhas e as ataca. Ele não pode atacar assim o rebanho quando ele está muito unido. Ele dispersa e aí ataca as ovelhas, porque a força das ovelhas não é das ovelhas, é do rebanho unido ao seu pastor. Meu irmão, são coisas graves. A nossa pandemia que estamos carregando nas costas em nossos relacionamentos, desde o início percebemos que ela era capaz de gerar muita distância entre os membros das nossas comunidades, entre os consagrados e consagradas e o povo fiel. E sabemos que muitas comunidades conseguiram guardar uma boa unidade e até portadora de muita força. Mesmo assim, a gente não consegue tudo que a gente conseguia vivenciar. Mas tem outras comunidades que sentimos que uma distância grande se estabeleceu. Não me cabe nem buscar como, por quê, por causa de quê. Deixa isso para lá, isso dispersa. Mas sabemos que temos ainda semanas e semanas a percorrer desse jeito. Precisamos encontrar, e o trabalho de cada um e de cada uma, como remediar essa distância que foi se criando. Discípulos e discípulas isolados, isoladas, que nem Pedro, sempre são infinitamente mais frágeis, vulneráveis. Alguém dispersa, ele volta depois para atacar. Os casais sabem disso, como é difícil o período em que o esposo ou a esposa, por motivo de trabalho, por exemplo, tem que se afastar da casa e do resto da família.
durante semanas e às vezes durante meses ou até mais, eu conto a força da ovelha, não é da ovelha, é da unidade entre as ovelhas, entre si e com o pastor. Então conhecemos todos famílias e casais que conseguem manter viva a chama desta união. Mas precisamos rezar por aqueles que pelejam, sem jamais julgar, mas acompanhando. Tem uma situação que é muito frequente em nossas comunidades, é a questão dos esposos que tiveram que se separar por causa da distância de coração que se criou, às vezes por causa de uma infidelidade, mas é sempre expressão desta distância. E um dia a distância ficou tão grande, as ofensas tão duras, que parece que existe uma só solução, a da separação. E a gente vê, às vezes, um dos dois, o esposo ou a esposa, que foi ofendido ou ofendida e que mantém forte a sua chama. Ofendido, não ofenderei. Traído, não trairei. Esses esposos ou esposas estão vivendo algo extremamente duro. Foi João Paulo II que chamou nossa atenção sobre esta realidade, quando o amor entre os dois não foi valorizado por um ou uma dos dois. O amor não foi amado e ele continua sendo judiado, às vezes de maneira extremamente doída, mas um dos dois se mantém sozinho ou sozinha e sem deixar de amar, mesmo quando o seu amor não é amado, sem receber a reciprocidade, a resposta do amor do outro. E João Paulo II, na carta encíclica sobre a família cristã, diz: estes são para nós ícones verdadeiros de Jesus Cristo, que amou até o fim, inclusive quando ele foi rejeitado, odiado e morto. Tu percebes aqui a presença do Espírito, este grito de Jesus: vós me deixareis só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Se a distância não se criou entre o Filho e o Pai, então é que o Espírito Santo está aí. Pois o Espírito Santo é exatamente este amor que jorra de um para o outro, do Pai para o Filho, do Filho para o Pai, e suscita uma união, uma unidade que nada pode romper. E a gente vê na paixão de Jesus que o ódio humano não conseguiu nem enfraquecer nem um pouquinho esta união entre o Pai e o Filho. Me deixarei só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Esta é uma luzinha que manifesta a presença viva do Espírito Santo no coração de Cristo, ao início da sua paixão. Mas eu afirmo que encontrei tantas vezes em esposos ou esposas traídos e rejeitados esta luzinha do Espírito. O Pai está comigo.
estou só. O que conto aqui é um pouco duro, meus irmãos e minhas irmãs, mas é a revelação do Espírito Santo que até nas piores horas de uma vida, de uma família, como também da humanidade, manifesta a vitória do amor. Por isto, João Paulo II escreve: estes esposos que não deixaram de amar quando eram odiados, ofendidos ou traídos, são para nós um dos mais belos ícones da vitória de Cristo sobre o mal. Que Deus sustente nesta semana de Pentecostes os nossos casais em situações difíceis, para que se abram realmente ao Espírito Santo e experimentem que se a luta é feia, a vitória merece tudo. Amém.